caiu na terra onde é hoje o Golfo do México e o Yucatán. Esse cometa, se chocar com a Terra, provocou ondas terríveis de explosão atômica, mas, acima de tudo, soltou um elemento químico chamado irídio e outros tantos. A pancada foi tão grande que a Terra ficou rodeada por uma camada de poeira. O raio do Sol não pôde mais penetrar. Em não penetrando o raio do Sol, a fotossíntese não ocorria. As plantas que existiam morreram. Os dinossauros, que eram herbívoros, por perderem a sua cadeia alimentar, morreram. Os dinossauros carnívoros, que comiam os dinossauros herbívoros, porque perderam a cadeia alimentar, morreram. E há cerca de 65 milhões de anos surgiu uma coisa deste tamanho aqui, parecida com um pequeno ratinho, que foi o primeiro que deu origem ao que nós chamamos de mamíferos. Até então não existia na Terra nada parecido com o ser humano. Não. A ciência diz que não. Porém, na década de 80, foi descoberto no Peru algo que hoje é chamado da biblioteca de Ica. Pedras. Imagina uma biblioteca formada por pedras. E em cada pedra dessa com desenhos e... Existem diversos métodos hoje em dia para você datar, ou seja, fazer a datação de quando aquela escrita foi impressa naquela pedra, quando a marca foi feita. Através do radiocarbono 14, mais 4 outros métodos hoje existentes, é possível os cientistas encontrarem manuscrito, pegam um pedacinho do manuscrito, faz o teste e vê quanto tempo aquele manuscrito de fato foi feito, etc. e tal. Essas pedras são antiquíssimas. Porém, os primeiros dinossauros foram descobertos para a nossa geração a partir do século XIX, quando os fósseis começaram a ser encontrados. Essas pedras de Ica têm milhares de anos. Ninguém na Terra sabia que existia um dinossauro, porque eles acabaram há 65 milhões de anos atrás. E nessa biblioteca de Ica aparecem pedras onde estão registrados seres de pequena estatura, segurando a vara, enfrentando dinossauros. Seres de forma humanoide, homens ou mulheres, coexistindo com os dinossauros há 65 milhões de anos atrás? Impossível. Mas é isso que tem. Seja quem for esses tais humanoides, ou seja, quem forem esses tais humanoides, seguramente eles não são produto da nossa cadeia evolutiva. Eram figuras que existiam em outros mundos e vieram à Terra naquela época. Segundo a Sófocles, e agora começo a responder as duas questões colocadas, uma das destinações da Terra, quando o tal Jeová criou a Terra com essa natureza primitiva, a moda dele, e qual é o problema de ser a moda dele? Vou fazer um parênteses, então, antes de responder. Vocês já viram um leão com fome, correndo para cima de uma zebra, pulando em cima da zebra e matando a zebra? Essa visão choca a gente. O leão tem culpa disso? Óbvio que não. Mas por que diabos o leão foi feito desse jeito? Por que a genética dele predispõe a que ele faça isso? Quem fez a genética do leão? Quem é a cabeça pensante que criou um código de vida que fez com que todas as espécies da natureza terrena tenham que destruir uma forma de vida para poder manter a sua? Jeová? Se isso tudo for verdade. Se ele fez isso, é porque ele precisava criar um mundo onde as mônadas espirituais
não permanecessem muito tempo em certas situações existenciais, para que pudessem ser expulsas daquela organização e reentrar em outra, e assim a cada experiência ir progredindo dentro de uma ciência que nós humanos não conhecemos, mas não é maldade. Mas a nossa análise está parecendo que é uma maldade. Mas não é. O fato é que nessa genética criada por Jeová, obedecendo a necessidades que já existiam antes dessa destinação que foi citada no livro Reintegração Cósmica, que só tem 1 milhão de anos, outras destinações existiam na Terra e outros problemas aqui ocorreram, outras interferências haviam sido feitas no passado. Por quê? Nós só vamos compreender isso daqui a alguns séculos. Mas o fato é que Jeová, quando ele criou a natureza da Terra com essa característica, era porque esse mundo iria servir e ainda serve como espécie de laboratório, como espécie de mundo teste, como espécie de supermercado para milhares de civilizações cósmicas que precisavam beber da diversidade terrena, que precisavam fazer testes na diversidade terrestre, que precisavam retirar praticar algum tipo de extrativismo mineral, vegetal, para atender necessidades dos seus mundos. Então, antes que existissem os primatas, a destinação da Terra na cabeça de Jeová, por isso que não há maldade nenhuma, foi a de atender a um sem número de necessidades de civilizações já existiam naquela época e que existem ainda hoje. Assim, alguns testes foram feitos por muitas dessas civilizações em algumas cadeias de seres que já existiam na natureza terrena, e os cientistas hoje não sabem entender direito um estranho código inteligente que aparece na linguagem dos golfinhos, dos leões marinhos e de algumas espécies de baleias. Os cientistas percebem que esses indivíduos se comunicam, que há sim um código inteligente de sonorização de sinais e de símbolos, e isso não é produto de evolução, porque não daria tempo dentro da evolução aquática, e ninguém sabe explicar de onde surgiu essa semente de inteligência pensando no meio aquático. A coisa é tão doida que a espiritualidade afirma que se esses animais tivessem a facilidade que nós, forma humanoide, temos, ele já teria evoluído de uma forma que a gente ficaria surpreso. Só que eles não têm. O aparelho, o fono deles não é igual ao nosso, não tem braço, não tem perna, estão submetidos à água, mas pouco importa. Mas o fato é que um mundo chamado, aí vamos para as fofocas espirituais, ardinianos, há centenas de milhões de anos atrás, começaram a praticar, não no meio terrestre nem aéreo, mas no meio aquático, alguns tipos de testes existenciais, obviamente com autorização de Javé, já que a Terra era um mundo laboratório, era um mundo supermercado, qualquer um poderia chegar aqui e fazer o que achasse que poderia fazer, já que todas essas raças são do bem. Tem maldade na história, pessoal. Aí, problemas ocorreram, sejam esse tipo de problema, queda de cometa. Mas por que esses seres não impedem que o cometa caia? Eles não interferem dessa forma. Afinal de contas, se eles fossem interferir e o cometazinho não tivesse chocado com a Terra há 65 milhões de anos, vocês acham que nós estaríamos aqui? Não. Porque enquanto os dinossauros existiam, esse que é pai de todos nós, esse ratinho, ele nem saía da toca dele.
Porque se ele saísse, os dinossauros